Intitulamos essa série de Visão e Coragem. Para quem já tem uma ideia do que é o livro de Neemias, e muitos têm, sabem muito bem, né, do que estamos falando, da visão e da coragem de Neemias em reconstruir os muros de Jerusalém, depois daquele processo tão complicado, difícil, que foi o período de cativeiro na Babilônia. Sabemos que o Reino do Sul, os chamados judeus, diferente, né, agora já no reino dividido, que foi levado em 586 a.C. para a Babilônia. 70 anos se passaram ali, e ali eles ficaram cativos, e ali a gente vai ter as histórias de Daniel, né, dos seus amigos, e Jeremias, essa turma de profetas que a gente conhece também, e a gente vai falar disso lá na frente, quando a gente chegar nos profetas, mas olhando para esse momento histórico, desse contexto histórico, que é muito parecido com o contexto de Esdras, que a gente acabou de estudar. Na verdade, Esdras e Neemias, eles estão dentro de um mesmo contexto. Existem alguns livros da Bíblia que são muito conhecidos. Dentre eles, a gente tem Neemias, né? E Neemias é um daqueles livros que falam muito sobre liderança, sobre resolução de problemas, sobre como a gente pode avançar e tudo aquilo que Deus tem a fazer através de homens e mulheres normais, simples, que poderão ser usados pelo Senhor se assim quiserem e se assim se colocarem à disposição. Neemias, na verdade, é um livro que, na Bíblia hebraica e também na Septuaginta, eles eram um livro só. Então, quando a gente pensa em Esdras e Neemias, assim como a gente fala de Crônicas, os dois livros eram um livro só, Esdras e Neemias eram um livro só. Então, eles eram compostos, né, na Bíblia hebraica com apenas um livro. Depois, quando a gente vem, né, com a construção da Bíblia como um todo, ela é dividida. Então, esses dois livros eles são separados. Esdras fica com um livro e Neemias com outro. E a gente tem, então, esses dois grandes homens usados por Deus na restauração de Jerusalém. A gente sabe que houve 3 caravanas, né, que vieram da Babilônia, que foi com Zorobabel, Esdras e com Neemias. Então a gente está falando aqui dessa caravana com Neemias, que a gente já vai chegar lá, lógico, né, que vai para Jerusalém com uma missão muito específica de reconstruir os muros de Jerusalém. O livro de Neemias é um manual que trata de restauração de vida, família, igreja, sociedade. É um dos livros mais extraordinários da história. O livro de Neemias é um dos mais antigos, profundos e consistentes manuais de liderança de todos os tempos. Se você pegar, inclusive, aqueles que são líderes no meio secular, nas empresas, indústrias, aqueles que dão treinamentos de liderança, muitos dos princípios são retirados do livro de Neemias. Inclusive, há alguns casos, né, de líderes assim do meio secular que começaram a estudar a Bíblia para extrair ensinos e se entregaram para Jesus por causa disso. Porque nós temos sim nas Escrituras muitos princípios sobre liderança e tantas outras coisas. Dentre eles, o livro de Neemias. Queridos, Neemias ele é um líder muito exponencial. E ele é um líder que age, que ora, que fala, que faz, que planeja e que motiva, que confronta e que consola. É um líder que buscou a glória de Deus e o bem do povo. E Neemias ele tinha um objetivo muito específico. Ele queria cumprir a vontade de Deus na vida do seu povo, do povo judeu. Eu quero passar pelo primeiro capítulo com você e extrair algumas lições, algumas coisas interessantes, importantes e necessárias para o nosso dia a dia. E a primeira palavra, né, eu queria deixar algo bem objetivo hoje, por isso o tema da mensagem hoje é simples, é isso aí que você está lendo. Importe-se. Simples assim. Simples, direto e objetivo. Importe-se. Para que como líderes, como servos de Deus, como igreja de Cristo, a gente avance na visão e coragem daquilo que Deus está nos dando para fazer. O primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa se importar. E você vai ver durante toda a exposição do primeiro capítulo o que nós estamos querendo falar com isso. O primeiro versículo de Neemias 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susã. A gente tem aqui, assim como Esdras, o tempo
o mês, o ano em que o livro foi escrito. A gente tem o livro de Neemias basicamente como uma autobiografia. É o próprio Neemias escrevendo a história, contando a sua história. Vai chegar um momento que nós temos alguns estudiosos que vão dizer que outros escribas terminaram de escrever o livro, mas basicamente Neemias é quem escreveu o seu próprio livro, que carrega o seu nome. E Neemias aqui, de cara, tem 3 coisas que a gente precisa refletir a respeito dele antes de a gente começar qualquer aprendizado. Primeira coisa é o seu nome. Neemias tem um nome muito interessante, o significado muito interessante. O significado de Neemias é confortador dado por Deus. Aquele que consola. É assim, ó. É alguém que consola que foi dado por Deus a um grupo. É esse o nome. Neemias é isso. É alguém que é um consolador e Deus presenteou com aquela pessoa. Neemias é esse cara. E é interessante que o seu nome condiz muito bem com aquilo que ele veio fazer e com aquilo que Deus o chamou para fazer. Quando a gente começar a ler a história, você vai entender tudo. Então, primeira coisa, primeiro detalhe importante, você tem que gravar o nome dele. Neemias tem um significado. E o seu significado é aquele que consola. Aquele que é enviado por Deus para consolar. Até aqui está comigo? Amém? Um outro detalhe importante sobre Neemias é a sua ocupação. O que ele fazia da vida? Neemias era copeiro do rei. Então vamos lá. Nós estamos falando daquele momento, ó. Vamos voltar aqui a história rapidinho. Reino do Sul, Judá, foi levado cativo para a Babilônia, ok? O Reino do Norte já nem existe mais. Já está misturado, já acabou. Então, Reino do Sul, Judá, levado para a Babilônia em cativeiro. Está comigo? Passam-se 70 anos, chega um homem chamado Ciro. Ciro chega, conquista a Babilônia, que são os medo-persas, e eles então, ao conquistar a Babilônia, eles chegam para os judeus e falam, Ciro, enviado por Deus, ele fala, vocês podem voltar para casa. Vocês estão liberados para voltar para Jerusalém. Quando aqui atrás a Babilônia conquistou os judeus, eles destruíram Jerusalém, jogaram tudo no chão, acabaram com a cidade. Ou seja, eles precisavam voltar e reconstruir. Então, quando eles começam a retornar, muitos ficaram aqui. Agora, não na Babilônia, porque a Babilônia não existe mais, mas os medo-persas, que agora eram o império, muitos judeus ficaram. Se você se lembrar daquilo que a gente estudou em Esdras, você vai se lembrar que teve um momento dos estudos que eu falei para vocês, que alguns judeus que ficaram patrocinavam aqueles que iam. Você lembra disso? Porque muitos ficaram porque já tinham história, tinha loja, tinha trabalho, tinha renda, tinha tudo. Eles construíram a vida aqui. Então, quando eles podem voltar para casa, muitos ficam, eles não voltam. Dentre esses que ficaram, está a família de Neemias. A família de Neemias ficou aqui no Império Medo-Persa. Eles não voltaram para Jerusalém. E as coisas foram se desenrolando, tanto que Neemias, como um cara de caráter, um cara íntegro, verdadeiro, fiel, que tinha suas qualidades, foi escolhido pelo rei para que fosse o seu copeiro. Pastor, o que é um copeiro? Copeiro é aquele que cuidava das bebidas, em especial do rei. Copeiro é aquele que antes do rei tomar o vinho, ele tomava primeiro. Porque se tivesse veneno, ele morria, não o rei. Está entendendo? Esse é o copeiro. É um cara de confiança, de intimidade do rei. E Neemias chegou a esse cargo, sendo um judeu. Ele chegou ao cargo de copeiro. Então, primeiro ponto, segundo ponto, primeiro foi o seu nome. Segunda coisa importante para se guardar é que Neemias, ele tinha uma ocupação importante. E ele era copeiro do rei. Presta atenção, querido. Ele tinha uma das maiores colocações do Império Medo-Persa. Ele era um dos caras mais valorizados do Império. Ele viajava com o rei para onde ele fosse. Ele tinha intimidade com o imperador. Então, o Neemias não era qualquer coisa. Neemias não era qualquer um. Neemias era um grande líder no meio daquele povo. Está entendendo até aqui? Ele tinha tudo que ele quisesse. Tudo que ele quisesse, ele tinha. Não era alguém que estava tentando construir a vida. Não, ele já estava com a sua vida construída, próspera, com tudo do bom e do melhor ao seu lado. Até aqui, beleza? Então, Neemias,
O seu nome é importante, porque é aquele que consola. A sua ocupação é importante, porque ele era o copeiro, que não era apenas um mordomo, mas era como um conselheiro pessoal do imperador. E em terceiro lugar, o que se destaca é a sua vida com Deus. Como assim, pastor? Queridos, nós estamos falando de um homem que provavelmente não conhecia Jerusalém. Nós estamos falando de um homem que possivelmente, a história não diz exatamente, mas ele nasceu na Babilônia. Porque ele com certeza não era um senhor, ele era novo. Então ele nasceu na Babilônia, ele nunca viu Jerusalém, ele não conhecia a glória de Jerusalém antiga, ele não conhecia o templo de Salomão que havia sido jogado no chão, ele não conhecia o conceito religioso na prática, assim como Esdras, que eu também falei sobre isso. Neemias era um cara que não havia tido experiência religiosa lá em Jerusalém, ele não tinha isso. Mas mesmo assim, ao olhar para a vida de Neemias, a gente vê claramente alguém que, mesmo envolvido num império politeísta, ou seja, onde haviam vários deuses, Neemias ele era fiel ao seu Deus. Neemias era um homem que conhecia Deus e tinha uma vida intensa de oração, amém? Isso aqui é para dar uma bofetada assim na gente, porque esse cara tinha tudo para ser alguém que não tinha nada com Deus, mas ele era alguém fiel, íntegro e que tinha uma vida de intimidade com Deus. Está comigo? Primeiro, essas três coisas têm que ficar claras no seu coração. Quando eu leio esse primeiro capítulo de Neemias, eu fico impressionado com uma coisa que ele tem. Ele se importa. Neemias se importou com tudo que estava acontecendo ao seu redor. Sabe qual é a primeira coisa que vai nos mover em direção à visão de Deus? É se importar com a glória de Deus. Querido, aquilo que nos move é o que nos para. Se o que nos move, ou se o que te move é o dinheiro, quando não tem dinheiro você para. Se o que te move são os elogios, no dia que não tem mais elogios você para. Se o que te move é ser reconhecido, no dia que ninguém se lembrar de você, não te reconhecerem mais, você para. Mas se o que te move é a glória de Deus, você não para, porque a glória de Deus é eterna. E ela não para. Amém, querido? Faz sentido isso para você? É por isso que muitas pessoas param no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o que movia elas não era a glória de Deus. Era qualquer coisa menos a glória de Deus. Aí elas abandonam ministérios, abandonam igrejas, saem do seio da igreja, fazem de tudo, por quê? Porque o que movia, acabou. E se acabou, ela parou. Agora, quando é a glória de Deus que nos move, a gente tem combustível suficiente para chegar até o fim, porque é aquele que começou a obra e nós é fiel para terminar até o dia final. Faz sentido? Se queremos crescer como igreja, se queremos viver o sobrenatural e o impossível de Deus em nossas vidas, a gente vai ter que aprender a se importar. E o se importar, vivendo e buscando a glória de Deus. Neemias 1, de 1 a 3. Palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei, presta atenção, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes ou remanescente, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, onde? Em Jerusalém. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Primeira coisa que você precisa fazer, se você quer viver e você quer ter coragem para encontrar a glória de Deus e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, importe-se ao ponto de se envolver com perguntas sinceras. Como igreja, queridos, nós precisamos aprender a fazer perguntas sinceras. E perguntas sinceras podem mudar o dia, o seu ou de outra pessoa. É um dia comum, um dia qualquer, que Deus faz coisas extraordinárias. É num dia comum, foi num dia comum que Moisés saiu para cuidar das ovelhas quando ouviu um chamado de sair uma sarça ardente. E daquele dia nunca mais Moisés foi o mesmo. Foi num dia comum, um dia qualquer, que Davi saiu para pastorear os rebanhos do seu pai.
E naquele dia Samuel o encontrou. E nunca mais Davi foi o mesmo, porque daquele dia comum, Deus mudou a história de Davi, o ungindo como rei de Israel. Era um dia comum de pescaria e Pedro, Tiago e André estavam juntos com João, consertando as redes, até que Jesus se aproxima e os convida para não serem apenas pescadores, mas agora serem pescadores de homens. E nunca mais a vida daqueles homens foi a mesma. Por que, pastor, que as coisas acontecem assim? É porque nós nunca sabemos o dia comum que Deus reservou para fazer algo extraordinário através das nossas vidas. Isso não é glória sua, isso é glória de Deus. Porque muitas vezes o extraordinário que Ele vai fazer através de você, não é nem em você, é em outro. Mas Ele vai usar você para transformar a vida de alguém. Está entendendo isso? Era um dia comum. Era um dia comum para Neemias. Era apenas mais um dia de ser um copeiro do rei. Indo ali, ajeitando as coisas, as taças, colocando o vinho, separando as bebidas do rei, se preparando para servir o rei, até que o seu irmão se aproxima. Era um dia comum e de repente o seu irmão se aproxima, e quando o seu irmão se aproxima, ele sabia de onde ele vinha. Lembra que eu falei para vocês? Neemias era um cara bem sucedido, próspero, cheio de tudo que ele quisesse, ele não precisava se importar com ninguém, ele tinha a sua vida perfeita. Mas ele se importou ao ponto de fazer o quê? Perguntas. Chega o irmão dele, podia simplesmente, ei irmão, beleza? Como é que foi a viagem? Foi boa? Voltou bem? Voltei? Teve tranquilo? Na estrada, tranquilo? Tranquilo, de boa, beleza. Mas não. A pergunta sincera de Neemias é: como está o nosso povo? Como está Jerusalém? Querido, pergunta-se, ele não pergunta apenas por saber. Sabe aquelas perguntas que geralmente a gente faz só por fazer? E aí, irmão, está tudo bem? Aí o irmão responde também só por responder, está tudo bem? Sabe aquelas perguntas despretensiosas? Não, querido, Neemias ele estava realmente se importando. Você sabe quando uma pessoa te pergunta de forma verdadeira? Quando ela olha nos seus olhos, quando ela pega na sua mão, quando ela coloca a mão nos seus ombros, ou ela te abraça e fala, cara, fala comigo, tá tudo bem? É diferente, não é? Porque a gente sabe quando a pergunta é de alguém que se importa. Neemias perguntou porque ele se importava. Ele olhou para o seu irmão e perguntou, como está aquela nossa cidade, como está o nosso povo? A resposta foi das piores. O pessoal está mal, está na miséria, está todo mundo largado, os muros estão derrubados, os portões estão queimados, está tudo destruído. Ele poderia também simplesmente, beleza, pelo menos já sei agora como é que está, né? O problema de querer saber como está, é a reação que a gente vai ter. Porque quando você pergunta sinceramente como está, você tem que estar disposto a fazer algo por aquilo que você está perguntando. Por isso que geralmente a gente não faz perguntas boas. Porque normalmente a gente não está interessado em ajudar. Por isso que geralmente, no geral, o que a gente faz? E aí, irmão, está tudo bem? Está tudo bem? Dificilmente você chega em alguém de verdade, olha nos seus olhos e fala, cara, está tudo bem? Porque se ele falar assim, irmão, não está. Não está, não paguei conta de água, não paguei conta de luz, estou desempregado, você vai ter que tirar do bolso. Porque se você não tirar, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Por isso que geralmente a gente não pergunta de forma sincera, porque muitas vezes a gente não se importa. Agora, queridos, se como povo de Deus nós queremos viver aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, perguntas sinceras devem acontecer no nosso dia a dia. Nós temos uma missão para cumprir, nós temos uma visão, a gente está olhando para frente, a gente quer encontrar aquilo que Deus quer fazer, a gente está igual Neemias, porque quando Neemias decidir ir lá reconstruir os muros, ele vai falar assim, cara, é uma obra que ele não tem condição de fazer sozinho, ele não tem dinheiro para fazer, não tem recurso, mas ele vai, é algo impossível. E ele realiza, não ele, Deus através dele. Assim somos nós. Estamos diante de um desafio, diante de uma construção que é impossível, diante de uma situação que muitas vezes a gente olha e fala, não vai dar, mas a gente tem o Senhor dos Senhores ao nosso lado. E quando nós olhamos para trás e onde nós estamos hoje, dá para ver o quanto o Senhor tem feito maravilhas. Mas para isso nós precisamos nos importar, a ponto de fazer perguntas sinceras. Presta atenção, querido. Se você quer que um dia comum se transforme num dia extraordinário, usado por Deus para fazer a vontade de Deus, o milagre de Deus e a glória para Deus, esteja disposto a fazer perguntas sinceras.
Seja disposto a olhar nos olhos das pessoas e verdadeiramente se importar com eles. Estamos juntos até aqui? Neemias se importou ao ponto de se envolver com perguntas sinceras. E o que acontece depois? O versículo 4 diz: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Uma segunda coisa que você precisa fazer: importe-se ao ponto de chorar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que leva as pessoas a rir e chorar indica com frequência qual é o seu caráter. Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que os seus sentimentos estão congelados? O irmão André, citando William Hopkins, disse que ele orava frequentemente da seguinte maneira. Olha a oração desse homem: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Dá-me o dom das lágrimas. Eu quero chorar. Eu quero me importar ao ponto de chorar. Porque antes de fazer qualquer coisa através de nós, Deus vai amolecer o nosso coração. Hoje ainda conversava com uma pessoa, aconselhando uma pessoa, fui à sua casa, estávamos orando junto, conversando, aconselhando, passando um tempo difícil, e aquela pessoa dizia assim: pastor, mas eu quero que as coisas aconteçam ali. Eu falei assim: talvez Deus esteja, antes de os transformar lá, querendo transformar você. Porque primeiro vai amolecer você, transformar você, para depois transformar lá. E ela falou assim: nunca pensei nesse jeito. Pois é. Porque muitas vezes Deus primeiro está querendo tratar o nosso coração. Só gente quebrantada é usada plenamente por Deus. Choramos quando tomamos conhecimento das necessidades das pessoas. Neemias chorou. Jesus chorou. Chore você também. Chore. Hoje recebi uma mensagem de uma irmã, e ela falou assim: pastor, estou muito feliz porque uma amiga minha me mandou mensagem hoje dizendo que a filha dela se entregou a vida para Jesus aí no apelo domingo na igreja. E naquela hora eu me emocionei, eu falei assim, cara, eu falei para ela, eu estou emocionado aqui, cara. E ela elogiando e falando assim: gente, isso aí é para a glória de Deus. Isso aí é o Senhor. Por quê? Porque a gente se emociona quando a gente vê o que Deus está fazendo. Queridos, não tem como a gente não chorar diante da situação das pessoas, diante de uma situação difícil, complicada que muitos estejam passando. A verdade é que as nossas lágrimas regam as sementes da providência que Deus plantou em nosso caminho. Sementes estas que sem lágrimas jamais poderiam crescer e produzir frutos. Aquele que caminha chorando e semeando. As suas lágrimas estão sendo regando o coração, a terra, para que aquela semente brote e dê frutos. Chorar de forma sincera é porque nos importamos com o próximo e nos faz mais parecidos com Jesus, que também chorou e se importou com o próximo. Chore, se importe ao ponto de chorar. Querido, não seja um coração de pedra. Permita que Deus use a sua vida para transformar outras vidas, mas para isso, primeiro, você precisa ser amolecido. Amolecido na presença do Senhor. Chore, se importe. Amém? Deixa eu ler um pouquinho mais com você. Versículos de 5 a 10. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti.
eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Em terceiro lugar, importe-se ao ponto de orar e clamar a Deus por ajuda. Você se importa em fazer perguntas sinceras? Depois, aquilo que você teve de resposta te comove, te faz chorar, te faz refletir e pensar em tudo que aquela pessoa está vivendo. E agora, querido, você não para por aqui, porque antes de você agir, você ora. A gente, às vezes, troca a ordem, a gente age primeiro. Não, primeiro a gente ora. E Neemias primeiro orou, ele intercedeu. E um intercessor é aquele que se levanta diante do trono de Deus a favor de alguém. Quantas vezes, querido, você tem se levantado no trono de Deus em favor de alguém? Intercedendo por alguém, intercedendo por um povo, intercedendo por uma família, intercedendo por um casamento. Quantas vezes? Quero destacar aqui algumas lições importantes dentro dessa oração que Neemias fez. Algumas coisas que têm que ser destacadas. Primeira coisa que ele fez: sinta o fardo do outro sobre si. O intercessor sente a dor do outro na sua própria pele. Um egoísta jamais será o intercessor. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros e levá-lo ao trono da graça. Não era opção para Neemias não fazer nada. Não era opção. Não era opção para Neemias ficar olhando. Ao saber do sofrimento do seu povo, ele dobrou os seus joelhos, clamou ao Senhor como se ele estivesse lá em Jerusalém, sofrendo com seus irmãos. Ele sentiu a dor do outro, a ponto de não ser opção, não orar. Ele teve que orar. Primeiro ele fez o quê? Ele sentiu o fardo do outro sobre si. E a Bíblia nos ensina isso. Carregar os fardos uns dos outros. Então, nas orações, queridos, quando a gente ora ao Senhor, nós precisamos tomar o fardo das pessoas para nós. Por quê? Porque isso é ser um intercessor. Quer ser um intercessor? Reconheça a soberania de Deus na sua, na nossa e na vida de todas as pessoas. Neemias começa a sua intercessão adorando a Deus, dizendo: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele está dizendo, em outras palavras, Senhor, o governador do mundo, soberano, Deus eterno. É isso que ele está dizendo. Ele está reconhecendo que Deus é soberano. Ele focaliza a atenção na grandeza de Deus. Antes de pensar no problema, ele olhou para Deus e viu o quanto ele é soberano, o quanto ele é grande, o quanto ele é temível. Porque o intercessor aproxima-se de Deus, sabendo que Ele é soberano, onipotente, e diante de quem nós precisamos curvar os nossos joelhos, cheios de temor e reverência. Amém? Reconheça que Deus é soberano. Não é você que decide. Sua oração não deve ser: Senhor, faça. Senhor, eu determino. Senhor, eu quero. Não, você não quer nada. Você pede, você clama, você suplica. Ele é o soberano. Nós apenas intercessores. Terceiro, firme-se na fidelidade de Deus. Veja o que Neemias faz. Ele também é o Deus que cumpre as suas promessas. O Senhor fez uma aliança com o seu povo e Neemias fez questão de colocar isso na sua oração. Na fidelidade de Deus, ele lembrou o Senhor a promessa e tudo que ele havia falado com o seu povo, através de Moisés, através dos seus servos. Ele firmou uma aliança com o seu povo. Deus firmou uma aliança, e através dessa aliança que Neemias se apegou, ele se apegou na fidelidade de Deus, porque ele sabia que ele era pecador, o povo era pecador, então ele tinha que se apegar ao quê? A Deus, porque ele é fiel. Não é sobre os nossos méritos, é sobre a graça de Deus. Quando oramos, podemos nos agarrar nas promessas da aliança, queridos. E o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu que nada poderia nos arrebatar das suas mãos. O Senhor nos prometeu que a gente também passaria por aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O Senhor nos prometeu que se fôssemos a Ele, cansados, sobrecarregados, oprimidos, Ele nos aliviaria. Sim ou não, irmãos?
Apegue-se às promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumpri-las. Firme-se na fidelidade de Deus, na sua oração, na sua intercessão. Está comigo, está aqui? Amém? Neemias fez isso. Ele olhou para a fidelidade de Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor prometeu isso, o Senhor disse que o Senhor traria de volta o seu povo, o Senhor disse que a gente fosse fiel, se a gente obedecesse, o Senhor traria. Eu estou aqui me colocando diante do Senhor, diante da sua fidelidade. É isso que ele está dizendo. Ore a Deus baseado na fidelidade dele, não na sua. Outra coisa, não se importe em importunar o Senhor com as suas súplicas. Parece difícil falar essa palavra, né? Como assim, pastor, estamos importunando o Senhor? Eu estou querendo dizer o seguinte: não pare de falar, de falar, de falar, de falar, de falar. Você pode parecer estar importunando o Senhor, mas você está colocando diante de um pai o seu pedido, aquilo que você deseja. O que eu quero dizer com essa palavra é: não descanse. Continue clamando, 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 clamando e clamando. Neemias foi incansável na sua intercessão. Ele orou continuamente, com perseverança. O texto diz, né, no contexto a gente sabe disso, junto do capítulo 2, que ele orou por 120 dias. Todos os dias, com choro, jejum, dia e noite, insistindo com Deus, 120 dias sem parar, sem descansar, sempre indo ao Senhor, colocando diante do Senhor as suas súplicas. Não desista, querido. Não pare. Tem gente que desiste no meio do caminho, continue clamando. Talvez esteja pensando: poxa, Deus não respondeu até hoje, vou parar de pedir. Não, continue pedindo. Continue clamando. Até que Deus te mostre. Talvez Deus vai te mostrar. Vai assim: olha, não precisa pedir mais, porque já te falar aqui, a minha graça te basta nesse sentido aqui, não pede mais. Aí beleza, você para. Mas enquanto Ele não te mostrar claramente, continue clamando. Clame por aquele que está perdido, clame pela ovelha que está lá desgarrada, clame pelo filho, pela filha, pelo sobrinho, pelo neto que está desesperado, longe do mundo, clame por ele. Clame pelo seu casamento, clame pela sua família, clame, querido, por aquilo que você espera que Deus lhe dê, não para a sua glória, mas para a glória dele. Lembra o que nos move? O que nos move deve ser o quê? A glória? Então clame, não pare. Não pare, não pare, não pare de orar, continue orando. 120 dias ininterruptos, Neemias orou, chorou e jejuou diante do Senhor. Não pare. Arrependa-se e confesse seus pecados também ao Senhor. Algumas vezes o intercessor pode cair no erro de achar que é mais santo que os outros, porque ele ora mais que os outros. Ou que você não precisa confessar e se arrepender, porque isso é para aqueles que não oram tanto. Não, querido. Eu costumo dizer o seguinte: quanto mais perto a gente está de Deus, mais pecador a gente se sente. Quanto mais perto a gente está de Deus, quanto mais de teologia a gente conhece, quanto mais de intimidade e oração a gente tem, menor a gente se sente. Mais humilde a gente tem que ser. Então, arrependa-se e confesse os seus pecados. Neemias dedicou a maior parte da oração que a gente acabou de ler à confissão de pecados. E interessante, ele não falou assim: Senhor, perdoa os pecados deles. Senhor, eles estão lá nesse opróbrio, estão lá sofrendo naquela miséria, porque eles escolheram isso, Senhor. Eles são desobedientes. Não. Nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, nós desobedecemos, nós falhamos, nós nos rebelamos, nós. Se coloque, se arrependa junto. Não, querido, olhe para dentro de você, assim como Neemias fez uma introspecção e culpou a si mesmo. Pecamos, agimos de modo extremamente corrupto, disse Neemias. Neemias pediu a Deus que perdoasse o seu povo, que os juntasse na terra e os trouxesse de volta e restaurasse a sua bênção e o seu favor. Por quê? Porque ele reconheceu que era um pecador. Você precisa se arrepender e confessar os seus pecados diante do Senhor. E quando você for orar pela sua família, que foi o outro que cometeu, foi nós. Nós erramos. Senhor, nós falhamos. Coloque-se no meio. Nós precisamos disso. Está comigo? Já estou caminhando no final, porque a gente já está passando da hora. Confie plenamente no Senhor. Não duvide, apenas confie nele. Repetir a palavra confiar 2 vezes de propósito. Porque uma grande dificuldade que a gente tem é de confiar plenamente no Senhor. Neemias confiava no poder de Deus. Ele olhou para o Senhor e orou dizendo: o Senhor é capaz de ver as necessidades do povo e ouvir as nossas orações.
Neemias sabia que não tinha forças para fazer sozinho, então acreditava que Deus faria e operaria em seu favor. Neemias não fez nenhum plano precipitado, ele confiou primeiro em Deus. Temos sonhos para realizar para Deus. Sei que aos olhos humanos são impossíveis, mas eu confio no Deus que tem o poder e Ele pode fazer se Ele quiser. Por isso que eu viajo mesmo, eu sonho longe mesmo, eu sonho alto. Por quê? Porque eu sei que não é por mim, não é por minhas forças, mas é pelo Senhor Todo-Poderoso. E Ele pode fazer. Agora você precisa confiar plenamente no Senhor. Confie nele. Neemias confiou no Senhor. Neemias orou ao Senhor e disse, último versículo, o versículo 10, estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com todo grande poder e com a tua mão poderosa. Todo o poder, tua mão, teu é o poder, o Senhor soberano é nele. Porque ele confiava plenamente no Senhor. Confie no Senhor, querido. Não importa se está demorando 120 dias, 120 meses. Não sei quanto tempo vai demorar. Confie no Senhor. Descanse nele. Para a gente terminar. Em último lugar. Importe-se, colocando-se à disposição do trabalho. O último versículo do capítulo 1 diz, versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Realizar os sonhos de Deus é mais importante do que viver encastelado no nosso próprio conforto. Aquele homem ia sair do conforto do palácio para ir para uma missão que não era dele, mas que Deus estava o tocando para ele se importar ao ponto de ir lá. Quantas vezes nós temos que sair do nosso casulo e nos rebaixar a outras coisas a fim de que Deus use as nossas vidas, colocando-nos à disposição do trabalho do Senhor. É isso que Neemias fez. Um grande esportista londrino chamado Charles Studd, ao ser questionado sobre as razões dele ter abdicado da sua riqueza e sucesso para ser um missionário, ele largou tudo, largou o esporte, largou as riquezas, largou tudo para ser missionário. E ele respondeu, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. Não é sacrifício fazer isso, porque o sacrifício quem fez foi ele. A gente às vezes tem um negócio de achar que o que a gente faz é sacrifício, né? Não, você tem que se sacrificar para ir, cara. Não, você tem que se sacrificar para fazer, cara. Não, você tem que se sacrificar para chegar cedo, para ficar aqui o dia, para fazer. Sacrifica. Sacrifício quem fez foi Jesus, irmão. A nossa vida é boa demais. Não é sacrifício nenhum passar o dia inteiro na igreja trabalhando, não. Não é sacrifício nenhum a gente ficar uma vigília inteira em oração. Não é sacrifício a gente sair pelas ruas debaixo do sol. Não é sacrifício a gente passar um domingo inteiro aqui servindo em vários ministérios. Sacrifício. Sacrifício Jesus é que fez por nós, querido. O que a gente faz não chega aos pés daquilo que Jesus fez. Por isso, coloque-se à disposição do trabalho do reino de Deus. Termino falando mais uma vez aquela palavra. Ele infinitamente mais pode fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o poder de Deus que opera em nós. É Ele que faz. Mas para que Ele faça através de nós, nós precisamos estar à disposição. Deus ainda está à procura de Neemias, que se importem o suficiente para querer descer dos seus palácios, chorar por aqueles que estão necessitados, clamar e orar pedindo a Deus por respostas e se dispor aos trabalhos. Será que encontraremos Neemias aqui hoje? Temos uma missão a cumprir. O primeiro passo é se importar. Importe-se. Não se preocupe com as dificuldades ou com o impossível, porque quem está à frente é Deus. Nada é difícil, nada é impossível para o Senhor. Amém? Senhor, levante no meio de nós novos Neemias, que se importa com a dor do outro, que chora pela dor do outro, que se coloca à disposição para o teu trabalho, mas antes de fazer isso, intercede, ora, clama, suplica ao soberano Senhor para que faça a tua vontade.
Ajuda-nos a nos importar mais, para que o nosso coração não seja duro e insensível, mas seja um coração sensível, amolecido pelo teu poder e pela tua graça, a fim de que possamos levar o teu evangelho às pessoas. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós sonhamos e o quanto nós vislumbramos grandes coisas neste lugar. Muitas vezes podemos ser chamados de loucos, mas o que eu sei é que se eu sirvo o Senhor, eu jamais vou pensar pequeno, porque o Senhor é o Deus do impossível. Tudo que a gente vier a pensar a fazer será grande, para a glória do Senhor, porque o que nos move é a tua glória. Que o Senhor se agrade do que estamos fazendo e levanta no meio de nós grandes Neemias, para que estejam nas brechas, fazendo muitas vezes um trabalho sujo, que é considerado por nós assim, embora não exista trabalho sujo no reino do Senhor, para que a gente possa estar disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Ajuda-nos a isso, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, tire uma noite guardada e abençoada pelo Senhor, e juntos possamos voltar aqui nos próximos encontros da nossa igreja. Vão com Deus.